Vamos agora estudar mais um pouquinho sobre direitos humanos. Vou ler o livro. Olha a minha cara de quem acabou de acordar agora depois do almoço. Nós vamos começar aqui a página 15, que é novamente porque termina com essa página 16, características dos direitos humanos. As principais características dos direitos humanos são universalidade, o que significa que todos os seres humanos da Terra têm direito a usufruir da proteção que os direitos humanos expressam. Indivisibilidade significa que o rol de direitos humanos compõe um todo que não pode ser dividido. Assim, não é permitido a um Estado que escolha alguns direitos humanos para proteger e deixar outros direitos humanos de lado. Não pode fazer isso. Imprescritibilidade. Imprescritibilidade significa que nenhuma pessoa perde por decurso de prazo o direito do exercício de qualquer um dos direitos humanos, mesmo que sejam reivindicados depois de um longo transcurso de tempo, a pessoa ainda terá direito ao exercício do direito. Inalienabilidade significa que os direitos humanos não podem ser transferidos, não podem ser negociados ou cedidos, seja o título oneroso por dinheiro ou contrapartida algum material, seja o título gratuito. Todos têm direito e podem exercer esse direito, mas não para aliená-lo por qualquer motivo. Irrenunciabilidade significa que ninguém pode renunciar aos direitos humanos, ou seja, ninguém pode renunciar ao direito à vida, ao direito à liberdade, ao direito, qualquer outro direito. Está ali nos direitos humanos. Efetividade significa que o Estado, por meio de seus poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, deve atuar sempre para conseguir efetivar os direitos humanos, de forma a garantir que todas as pessoas tenham como exercer esses direitos humanos livremente. Inviolabilidade. Inviolabilidade significa que ninguém, Estado ou pessoa, física ou jurídica, está legitimado para desrespeitar direitos humanos. Todos devem respeitar, cumprir e fazer cumprir os seus direitos. Complementaridade significa que os direitos humanos não devem ser interpretados isoladamente, mas de forma conjunta, para que sejam alcançados objetivos para os quais esses direitos humanos foram criados. Ou seja, para proteger, para proteger a dignidade humana da forma mais abrangente possível. Vedação de retrocesso. Vedação de retrocesso significa que se um direito é reconhecido como direito humano, não se pode retirá-lo ou diminuir sua aplicabilidade. Em outras palavras, uma vez que um direito é integrado ao rol dos direitos humanos, ele não pode ser retirado e também não pode ser minimizado. Os direitos patrimoniais, eles podem ser, sim, objeto de renúncia, né? Não é usual, mas se desejar renunciar, uma pessoa pode abrir mão dos seus direitos de uma herança, por exemplo, do seu direito de pensão alimentícia, mas dos direitos humanos ninguém pode abrir mão. Ninguém pode abrir mão da sua vida. Ninguém pode abrir mão da segurança, da liberdade. O Estado tem que garantir aí, o Estado tem que executar todos esses direitos humanos, o Estado, para garantir o cidadão a possibilidade de exercício de todos os direitos fundamentais, porque só isso é que garante a dignidade humana. Sem qualquer um dos direitos, do rol dos direitos humanos, a dignidade humana não estará verdadeiramente protegida e respeitada. Página 17, chegamos nela. Os direitos humanos, eles foram construídos lentamente na história, porque eles são uma construção contínua, né? Constante, nunca estarão completamente terminados os direitos humanos. Por que, Luciana, que eles nunca estarão terminados os direitos humanos? Porque cada época da história da humanidade, ela exige a proteção de novos direitos humanos. Se preferirem, cada época histórica da humanidade
faz surgir novas necessidades para integrar a proteção dos seres humanos. Por exemplo, nós vivemos aí, né, de janeiro até agora, março, um momento muito difícil da nossa história, que é a pandemia do coronavírus, né? Então, alguma coisa pode vir a acrescentar nos direitos humanos. Vocês lembram da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, onde mataram vários judeus na câmara de gás, mataram homossexuais. E olha que a Segunda Guerra Mundial aconteceu na Europa, no continente distante apenas algumas horas de voo do continente americano. Eu tenho um filme para falar com vocês, que é O Menino do Pijama Listrado. Muito bom, assisti 2 vezes e fala sobre isso. É uma retratação da maldade que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial com os judeus. A Revolução Russa, que aconteceu em 1917, a escravidão no Brasil. Lembra dos escravos? Que só terminou em 1988. A Primeira Guerra Mundial no período de 1914 a 1918. Na época que estamos agora, os avanços tecnológicos significam benefícios para todos nós, mas também novos riscos, não é verdade? Podem afetar todos os nossos direitos humanos aí, de todos nós. Por exemplo, os ataques cibernéticos, com o vazamento dos nossos dados pessoais na rede. Os riscos com a saúde que possam ser causados por cosméticos concebidos a partir da nanotecnologia. E o que é nanotecnologia e seus riscos? Segundo um professor que chama Wilson Gelman, ele fala a respeito aí da nanotecnologia. O surgimento das nanotecnologias a partir de investigação em escala nano é uma realidade da qual o direito tem a obrigação de perceber. A percepção de Havana Zanella quanto às nanotecnologias, nanotecnologias, é no sentido de que se trata de uma nova perspectiva tecnológica que vem surgindo a partir do final do século XX e se refere basicamente à manipulação da matéria em escala nanométrica, ou seja, a manipulação de estruturas atômicas e moléculas que estão presentes em uma escala que corresponde a um bilionésimo de metro, denominada nano. Estruturas atômicas e moleculares que estão presentes em uma escala que corresponde a um bilionésimo de metro, denominada nano. Tal tecnologia é a promessa de revolução para doenças até então incuráveis, com perspectivas de grandes mudanças sociais. A criação e a disponibilização à população em geral de produtos cosméticos de base nanotecnológica, isso vem chamando a atenção para a segurança e confiabilidade da utilização de tais produtos. A preocupação quanto aos possíveis riscos advindos da utilização de nanocosméticos instalam-se no uso de nanoestruturas com partículas que possuem diâmetro muito reduzido em relação às barreiras celulares dos seres humanos e, segundo a avaliação do Comitê Científico de Produtos ao Consumidor da Comissão Europeia, a preocupação reside especialmente quanto à reduzida estrutura dos componentes do produto nanocosméticos associado à solubilidade de partículas e, consequentemente, seu alcance a profundas estruturas do corpo humano e corrente sanguínea. Em outras palavras, batom, creme, pode estar utilizando substâncias em partículas nano. E essas partículas nano podem ser nocivas para a saúde das pessoas que neste momento não sabem que os produtos são nocivos, que tipo de dano à saúde eles podem causar, porque os estudos ainda estão sendo realizados pelos cientistas. E deve ser garantido às pessoas que tenham direito à informação para que decidam utilizar esses produtos ou não, o produto com maior segurança para a sua vida e para a sua saúde, como a vacina, né, do coronavírus, que
Vários países estão tentando aí, e a Rússia falou que em menos de 2 meses que conseguiu a vacina, né? Que a vacina que eles conseguiram é eficaz, mas cientificamente não foi comprovada. Não foi comprovada, não tem ali um estudo científico. Alguns cientistas falam que vai demorar 2 anos para saber se realmente essa vacina não deixa a pessoa pegar novamente esse vírus, se ameniza o vírus e quais os efeitos colaterais que essa vacina pode dar nas pessoas. A lição oportuna e esclarecedora que o fato que é uma geração de direitos humanos não substitui a geração de direitos humanos anterior. Nunca vai ser substituído os direitos humanos anterior. Eles se somam. Nunca vai ser assim, vem esses direitos aqui, vamos tirar esse direito. Não pode tirar os direitos. Vão ser complementar. A primeira geração ou a primeira dimensão dos direitos humanos foi em 1215, quando João Sem Terra, que era rei da Inglaterra, aprovou um texto de lei denominado Magna Carta. E nessa carta, né? Olha o nome dele, João Sem Terra, gente. Coitado do João Sem Terra, né? E era rei da Inglaterra. Então, será que não tinha pelo menos uma terrinha, não? Ele aprovou, né, a Magna Carta. Nessa Magna, ele se comprometeu, ele escreveu nessa carta, Magna Carta, ele escreveu assim, que ele ia governar com conformidade com as leis, ou seja, não utilizaria mais seu poder contra o povo e respeitaria a propriedade, a vida e a segurança de todos os seus súditos. João Sem Terra, olha, o seu João Sem Terra, que era rei da Inglaterra, ele se comprometeu na carta, Magna Carta, a seguir fielmente a lei elaborada pelo Poder Legislativo e a governar apenas nos limites permitidos por ela, porque os reis podiam mandar matar os seus súditos, os reis podiam mandar fazer muita coisa ruim, entendeu? Os direitos da primeira geração, ou primeira dimensão, são os direitos do povo contra os abusos do Estado. Por isso, são denominados direitos políticos, direitos civis fundamentais ou liberdades públicas. São os direitos que eu e você, nós todos temos de garantir o povo. Nós todos temos o direito de escolher quem vai governar o nosso país, a nossa cidade. O direito de não ser condenado sem um processo justo. E com amplo direito de defesa, o direito de não ser molestado fisicamente ou psicologicamente, porque muitas pessoas são molestadas psicologicamente por ninguém. Nós temos o direito de não ser molestados nem fisicamente, nem psicologicamente. Se você está sendo molestado psicologicamente, se tem alguém agredindo o seu psicológico, te deixando sem paz, te deixando mal, você pode ir na justiça, é lei, não pode fazer isso com você. E em especial pelo Estado também, que não pode fazer, gente, de destruir do poder governantes que não se comportem conforme a lei. Os governantes têm que se comportar assim como a lei. Conforme a lei, tá? Nós temos Bill of Rights, de 1689. A abdicação do rei Jaime II e outorgada pelo príncipe de Orange, no dia 13 de fevereiro, significou enorme restrição ao poder estatal, prevendo, entre outras regulamentações, fortalecimento ao princípio de legalidade, ao impedir que o rei Jaime II pudesse suspender leis ou a execução das leis sem o consentimento do parlamento, criação do direito de petição, liberdade de eleição dos membros do parlamento, imunidades parlamentares, vedação à aplicação de penas cruéis, convocação frequente do parlamento. Aí quem escreveu foi Alexandre de Moraes, 2003, no seu livro, na página 26. Temos também aí os direitos políticos e civis, Declaração de Direitos da Virgínia, foi aí de 16 de junho de 1776, e a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América do Norte, que foi dia 4 de julho de 1776. A esse respeito, o professor Alexandre de Moraes,
ele diz que a Declaração dos Direitos da Virgínia, na seção 1, já proclama o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Outros direitos humanos fundamentais foram expressamente previstos, tais como o princípio da legalidade, o devido processo legal, o tribunal do júri, o princípio do juiz natural e imparcial, a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América do Norte, que é um documento de inagualável valor histórico e produzido basicamente por Thomas Jefferson, teve como tônica preponderante a limitação do poder estatal, diz Alexandre no seu livro de 2003, na página 26. Falando aí a respeito da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, ele é um documento histórico e precisa ser muito estudado aí. Os Estados Unidos da América, ao se separar da Inglaterra, o povo norte-americano tenta justificar sua decisão de se separar da Inglaterra. Elencar os motivos que tornaram aquela escolha de se separar da Inglaterra a mais benéfica para o povo norte-americano. E certamente, quando analisamos as diversas independências havidas durante a história da humanidade, a constatação que podemos fazer é que eles foram gentis ao fornecerem, o povo norte-americano foram gentis ao oferecerem ao povo, né, da Inglaterra as razões que os levaram a adotar essa posição. Eu achei muito interessante falar com vocês a respeito de alguns trechos dessa declaração aí de independência dos Estados Unidos versus Inglaterra, né? O povo dos Estados Unidos deixou a Inglaterra. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro povo, a assumir entre os poderes da terra posição igual ou separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e as do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens, exige que se declarem as causas que o levem a essa separação. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la, instituir um novo governo, baseando em tais princípios e organizando-lhes os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-se a segurança e a felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros, e assim sendo, toda experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis, do que a se desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Mas, quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente ao mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto. Assim, assistem-lhes o direito, bem como o dever de abolir tais governos, instituir novos guardiões para a sua futura segurança. Tal tem sido o sofrimento paciente dessas colônias e tal agora a necessidade de que as forças alterar os sistemas anteriores de governo. A história do atual rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidas injúrias e usurpações, tendo todos por objeto direto o estabelecimento da tirania absoluta sobre estes estados. Estados Unidos da América, 1976. Em cada fase dessas opressões, solicitamos nós, povo norte-americanos, a reparação nos termos mais humildes,
responderam às nossas petições apenas com um repetido agravo. Um príncipe, cujo caráter se assinala deste modo por todos os atos capazes de definir um tirano, não está em condições de governar um povo livre. Tampouco deixamos de chamar a atenção de nossos irmãos britânicos. De tempos em tempos, os advertimos sobre as tentativas do legislativo deles de estender sobre nós uma jurisdição insustentável. Lembramo-nos das circunstâncias de nossa migração e, estabelecendo aqui, apelamos para a justiça natural e para a magnanimidade e conjuramo-los pelos laços de nosso parentesco comum a repudiarem essas usurpações que interromperiam inevitavelmente nossas ligações e a nossa correspondência. Permaneceram também surdos à voz da justiça e da consanguinidade. Temos, portanto, de aceitar a necessidade de denunciar nossa separação e considerá-los como consideramos o restante dos homens, inimigos na guerra e amigos na paz. Estados Unidos da América, 1976. Nós, por conseguinte, representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em um Congresso Geral, apelando para o Juiz Supremo do mundo pela retidão das nossas intenções, em nome e por autoridade do bom povo dessas colônias, publicamos e declaramos solenemente que essas colônias unidas são as de direito e têm de ser estados livres e independentes, que estão desobrigados de qualquer vassalagem para com a coroa britânica e que todo vínculo político entre elas e Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido. E como os Estados Unidos e como os Estados livres independentes têm inteiro poder para declarar a guerra, concluir a paz, contrair alianças, estabelecer comércio, praticar todos os atos e ações a que têm direito os Estados independentes, em apoio dessa declaração, plenos de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e a nossa sagrada honra. Estados Unidos da América, 1976. No caso dos Estados Unidos aí, da América, os norte-americanos, eles queriam essa independência por vários motivos, né? Eles desejavam que a Inglaterra os tratasse de forma digna, de uma forma justa, e isso não teria ocorrido. Aí, naquele momento, os norte-americanos comunicaram aos ingleses que, a partir daquele momento, seria um Estado independente, no qual viveriam homens que foram criados iguais e dotados pelo Criador dos mesmos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Estabeleceram que o governo seria instituído sempre com o objetivo de preservar esses direitos inalienáveis, e nos casos em que o governo se tornasse destrutivo desses fins, o povo poderia se insurgir e escolher um novo governo que se comprometesse com esses princípios. Nós temos também a terceira revolução burguesa, que teve início com o famoso episódio da queda da Bastilha, o que ocorreu em 14 de julho de 1789. Bastilha era uma prisão onde os presos eram tratados em condições desumanas. Era um símbolo do absolutismo, ou seja, do poder absoluto dos reis, que lá na França, daquele momento, era exercido pelo rei Luís XVI. Foi morto na guilhotina em 1792. Esse prédio aí da Bastilha não existe mais em Paris. Vocês, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Eu não sei mexer nessa câmera, não. Essa aqui era a prisão, olha. Não dá pra ver direito não, né, gente? Aí depois eles construíram, no lugar da Bastilha, eles construíram um monumento. É uma foto de... Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Vou ver se eu consigo mostrar, tá? Ó, eles construíram esse monumento aí, ó. Lá no lugar onde era a prisão, que eu tentei mostrar pra vocês aí. Esse monumento foi criado para homenagear a Revolução Francesa e a liberdade que o povo francês adquiriu a partir daquele momento.
Então, liberdade, igualdade e fraternidade são as três palavras que simbolizam até hoje a Revolução Francesa. Na Revolução Industrial surge a segunda geração ou a segunda dimensão de direitos humanos. Porque na Revolução Industrial muita coisa mudou. Mudou na economia, mudou as modificações sociais, as políticas, decorrente desse processo de industrialização, também conhecido aí como Revolução Industrial. Surgiu a máquina a vapor. Máquinas movidas a vapor que podiam produzir, gente, centenas de peças em um único dia, hein? E o povo saiu da região rural da Inglaterra e foi procurar trabalho aí, né? Milhares de pessoas foram para a cidade grande da Inglaterra para procurar trabalho nessas indústrias. E com salários muito baixos, gente, mão de obra infantil. Crianças trabalhavam de 10 a 10 horas por dia. Muitos homens trabalhavam muito mais do que isso, né? Crianças trabalhando 10 a 12 horas por dia, 16 horas por dia. E gerou muitos acidentes de trabalho aí, causando lesões e morte de vários operários nessas indústrias. E o salário era baixo demais. E os trabalhadores moravam na miséria, moravam num lugar assim cheio de ratos, cheio de barata, que não tinha assim condição nenhuma de humanidade. Alimentavam mal pra caramba, porque o salário era muito pouco, não dava. E começou a surgir alguns movimentos ao contrário do que ali das pessoas que trabalhavam nas indústrias, referente a isso aí. O primeiro movimento aí foi o ludismo, refere-se a Ned Ludd. Foi o líder desse movimento, o ludismo. Eles invadiam fábricas para quebrar as máquinas, organizou uma revolta dos trabalhadores, das manufaturas que estavam perdendo seus empregos, razão da utilização das máquinas. Os trabalhadores se organizavam nos sindicatos, pleitar as condições e melhoria de trabalho. Com a Revolução Industrial surgiu a classe operária. A partir dessa classe operária que surgiu, do proletariado, toda uma lista de direitos que até então não existiam, como direito a um salário justo, direito a horas de trabalho que permitam segurança ao trabalhador, horas de descanso para refazimento das condições físicas e psicológicas, serviços de saúde para atender os trabalhadores das fábricas, locais para que os filhos dos trabalhadores pudessem ficar enquanto eles trabalhavam, entre outros que compunham uma relação de direitos que para aquela época eram totalmente novas. Surgiu aí a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, criada em 1919 com o objetivo de contribuir para a construção de justiça social. Surge então o direito humano de segunda geração ou dimensão, que são direitos econômicos, sociais e culturais, inspirado pelo ideal de igualdade. Direitos ao lazer, com acesso à cultura e ao esporte, assistência e previdência social, assistência para os casos de saúde, a previdência para que o trabalhador possa se aposentar e receber um valor que lhe permita a vida com dignidade. Temos também a Constituição Mexicana de 1917. Foi a primeira que atribuiu aí os direitos trabalhistas ao caráter de direitos fundamentais do homem. Teve a Constituição de Weimar, foi na Alemanha, 1919. Estabilizou pela importância que deu aos direitos trabalhistas e educação pública, organizando as bases do que mais tarde ficaria conhecido como democracia social. A Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914 a 1918, 4 anos, com todos os transtornos causados pela guerra, mortes, destruição, mutilação de sobreviventes, colocaram o mundo diante dos desafios de tratar as pessoas com respeito e de forma digna. Única maneira possível para que possam desenvolver todas a potencialidade de cada cidadão. Esses direitos, denominados direitos sociais, trazem um caráter coletivo, porque se destinam a toda a sociedade, independente do país de origem de cada um, da raça, ou de gênero, ou religião, ou qualquer outro fator. Estamos agora na terceira geração, ou terceira dimensão de direitos humanos. A produção em massa e globalizada atingiu fortemente o meio ambiente, causou poluição do ar, do solo, dos mares, dos rios e, com isso, os temas relacionados à proteção do meio ambiente e da ecologia ganharam destaque na pauta da humanidade. O consumo exagerado também gera preocupações com características de direitos humanos. Não pode colocar produto que
afeta a saúde e o bem-estar das pessoas, não. Produtos farmacêuticos, alimentícios, como esses produtos são disponibilizados para consumo e ter todas as informações, efeitos colaterais diversos, o que tem ali, que você sabe, né? Pode levar uma pessoa à morte. Proteção do consumidor é, portanto, uma modalidade de direitos humanos. Todo consumidor tem direito a receber informações objetivas, precisas, úteis e exatas sobre os produtos ou serviços que consome e quando esses produtos ou serviços possam ser nocivos à saúde ou bem-estar dos consumidores. A responsabilidade dos fornecedores aumenta significativamente. O avanço tecnológico sucessivo e intenso também se tornou um ponto de preocupação para a humanidade. É preciso progredir técnica e cientificamente, mas é preciso que os resultados desse progresso cheguem a todos com igualdade de oportunidades. Além disso, é necessário garantir que o progresso técnico-científico não prejudique nenhuma espécie de vida existente na Terra, em especial as humanas, né? As pessoas. Assim, não se pode admitir a ideia de medicamentos que, para serem desenvolvidos, utilizem pesquisa que cause sofrimento em animais e tampouco em seres humanos, que participem de pesquisa sem conhecimento e autorização prévia ou em troca de dinheiro, mesmo sabendo que poderão ter sua saúde prejudicada pela pesquisa. Muitos fazem isso porque precisam daquele valor de dinheiro para proverem a própria família. Depois fica com a saúde, ó, até morre. Tem que ter ética, transparência com as pessoas. Um filme chamado O Jardineiro, que ele é muito bom e fala sobre isso. Esse terceiro conjunto de direitos da terceira geração, terceira dimensão, é chamado de direitos meta-individuais ou difusos, porque eles penetram a toda a humanidade e não há um destinatário específico desses direitos difusos. Todos devem ser beneficiados com os direitos difusos. Por isso também que são chamados de direitos de fraternidade, porque no momento em que a Terra está fortemente interligada pela economia, globalização e pela comunicação, que são as redes sociais, a internet, esses direitos, como o do meio ambiente saudável, um meio ambiente equilibrado, quando forem garantidos para todos os povos, farão um mundo muito melhor, independentemente de onde cada um de nós estivermos. A quarta geração ou a quarta dimensão de direitos humanos são chamados direitos dos povos, por causa da globalização. Os temores da evolução tecnológica podem fazer com a humanidade a revolução aí, ó, a evolução da tecnologia. Paulo Bonavides, ele explica que são direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito da pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência. Bonavides, no seu livro 2007, página 517. Esse direito de democracia, o que é democracia? Democracia é o direito de cada cidadão participar das escolhas políticas do Estado em que ele vive, principalmente por meio de representantes que são eleitos para participar do debate político e para adotar as leis e políticas públicas necessárias para a garantia do interesse de todos e do bem comum. Ocorre que a democracia se tornou uma prática complexa, porque dificilmente pode ser direta. Ou, ao contrário, em um mundo com superpopulação, a participação direta é difícil e substituída por representantes escolhidos pelos diferentes grupos sociais. Será que todos os segmentos sociais conseguem ter representantes? Não consegue. Aqueles que se organizam conseguem eleger um ou mais representantes aí para se dedicarem às suas causas, para defender os seus interesses legítimos na esfera pública. Mulheres, negros, homossexuais, transgêneros, deficientes físicos, crianças e adolescentes são chamados de minorias porque somos, menor em número de pessoas, não. É porque quase sempre eles não contam com a representação política que possa defender os direitos que eles possuem. Os direitos humanos de quarta dimensão, quarta geração, se voltam para a preocupação de que pluralismo democrático, garantir que todas as pessoas tenham possibilidade de ter voz na vida política,
para poderem apresentar suas ideias, reivindicar seus direitos, discutir propostas e soluções de problemas. Só assim poderemos ter aí uma democracia verdadeiramente plural, em que todos os grupos sociais se sintam representados e ativamente participantes do debate público. Político. Os estudiosos, eles apontam uma outra face dos direitos humanos de quarta dimensão ou quarta geração, que é a proteção contra os abusos ou desvios que possam ser causados pelo progresso científico, em especial a preocupação com o que pode ser prejudicial no campo dos estudos genéticos. Os estudos genéticos avançaram muito e permitem, na atualidade, a utilização no campo da engenharia genética e da biotecnologia. Porém, esse avanço não pode ser tratado exclusivamente a partir da ótica do interesse econômico, porque é preciso preservar a ética e o valor da vida humana. A preocupação com as consequências da má utilização do conhecimento genético foi tão intensa que a Assembleia Geral da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Ciência, para a Educação e Cultura, aprovou em 1997 a Declaração dos Direitos do Homem e do Genoma Humano, por meio do qual cada país participantes da ONU assumiu o compromisso de divulgar seu conteúdo e buscar soluções para conciliar o desenvolvimento tecnológico com respeito aos direitos do homem. No artigo 1º aqui da Declaração dos Direitos do Homem e do Genoma Humano, o genoma humano constitui a base da unidade fundamental de todos os membros da família humana, bem como de sua inerente dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da humanidade, Unesco 2000. Os artigos 2, 3 e 4 nos direitos humanos da ONU expressam as preocupações da Unesco na defesa dos direitos humanos em relação à utilização do conhecimento genético. A todo indivíduo é devido respeito à sua dignidade e aos seus direitos, independentemente de suas características genéticas. Artigo 2º. Essa dignidade torna imperativa a não redução dos indivíduos às suas características genéticas e ao respeito à sua singularidade e diversidade. Artigo 3º. O genoma humano evolutivo por natureza é sujeito a mutações e contém potencialidades expressas de formas diversas conforme o ambiente natural e social de cada indivíduo, incluindo o seu estado de saúde, condições de vida, nutrição e educação. Artigo 4º. O genoma humano, em seu estado natural, não deve ser objeto de transações financeiras. Unesco 2000. O maior risco aí do uso indevido do conhecimento científico é provocar a biologização da vida. Mapeamento genético. O meio que nós vivemos, eles interferem aí, né? Influencia diretamente na nossa formação moral, ética, política e econômica. A engenharia genética não tem a condão de explicar tudo, não. Nem pode tentar explicar tudo, não, sob pena de reduzirmos o ser humano a resultados genéticos sem considerar a nossa formação psicológica e social. Nós, seres humanos, somos complexos. Não pode ser explicado apenas pela genética, não. No artigo 6º da Declaração determina, da ONU, dos Direitos Humanos, que nenhum indivíduo deve ser submetido à discriminação com base em características genéticas, que vise violar ou que tenha como efeito a violação de direitos humanos, de liberdades fundamentais e da dignidade humana. Artigos 10 e 11 fala de clonagem. Clonagem de seres humanos. No artigo 11 diz assim: práticas contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem dos seres humanos, não devem ser permitidas. Estados e organizações internacionais competentes são chamados a cooperar na identificação de tais práticas e a tomar em nível nacional e internacional as medidas necessárias para assegurar o respeito aos princípios estabelecidos na presente declaração. Clonagem humana não permitida. Porque a ONU, ela quer que as pesquisas genéticas, elas continuem sendo feitas com o propósito de beneficiar a humanidade. Clonagem não é beneficiar a humanidade. Clonar uma pessoa igualzinha a mim, não é. Tadinha, 2 de mim, hein? Misericórdia, uma já é difícil, imagina 2. Podemos usar a ciência aí, ó,
na busca de cura para os grandes males, igual o coronavírus, né, Covid-19, males que afligem os seres humanos, que hoje é Covid-19, com as doenças autoimunes e os vários tipos de câncer, e que nenhuma pesquisa, nenhum avanço no campo dos estudos genéticos seja negativo ou prejudicial para a dignidade de uma pessoa humana. Vamos falar da quinta geração ou quinta dimensão de direitos humanos. Esses direitos da quinta geração dimensão, eles falam a respeito, né, que todos os países membros da ONU e todos aqueles que não são membros participem de um grande esforço para efetivar a paz, torná-la concreta em todas as partes da Terra. A paz, a paz. Temos vários conflitos em todos os lugares da Terra, com todos os indivíduos nós temos conflitos, né? Nós temos conflitos territoriais, religiosos, políticos, econômicos, ideológicos. Paulo Bonavides, ele escreveu a respeito do direito à paz. Nossa, gente, coisa maravilhosa que é a paz. O direito à paz é o direito natural dos povos, direito que esteve em estado de natureza no contratualismo social de Rousseau e que ficou explícito como um dogma na paz perpétua de Kant. Direito à paz, sim, mas paz em sua dimensão perene, à sombra do modelo daquele filósofo, paz em seu caráter global, em sua feição agregativa de solidariedade, em seu plano harmonizador de todas as etnias, de todas as culturas, de todos os sistemas, de todas as crenças, e que a fé e a dignidade do homem promulgam e reivindicam e sancionam. Paz é felicidade, né? Paz é felicidade. Por paz, portanto, em seu sentido mais profundo, perpassado de valores domiciliados na alma da humanidade, valores providos de inviolável força legitimadora, única capaz de construir a sociedade da justiça, que é fim e regra para o estabelecimento da ordem, da liberdade e do bem-estar comum na convivência universal. Quem conturbar essa paz, quem violentar essa paz, quem negar essa paz cometerá, à luz desse entendimento, crime contra a sociedade humana. Vamos agora terminar aqui na página. Nós viemos do 15 ao 35. Aí, do 15 ao 35, porque eu tenho que estudar outra coisa agora. Aí depois nós retornaremos aí com mais e mais estudos de direitos humanos, porque é imenso, tá bom? Beijo. Volte sempre aqui.